Vazou a contratação antes da hora. Ansiosa, mãe do atacante Samuel Lino se antecipa e anuncia o filho nas redes como reforço do Flamengo. Emerson Royal chega animado para fazer história no Mengão. E clube prepara anúncio e apresentação dos reforços no Maraca. Amanhã, no jogo contra o Atlético Mineiro, Lucas Paquetá será inocentado, crava a mídia inglesa. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a subscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente sábado para você e para toda a sua família. A gente vai falar muito aqui de mercado da bola, mas antes, queria destacar o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo, é o SofaScore. E tá chegando aí o dia do nosso sorteio, né? Quem baixar o SofaScore agora, de graça, 0800, vai concorrer ao manto do Mengão, que a gente vai sortear aqui no último dia do mês de julho. E você vai ficar sabendo aqui no nosso canal, no dia 31, quem vai levar esse manto para casa. Então aponta a câmera do seu celular para esse QR Code ou clica no link que está aqui embaixo no comentário fixado. Bom, a gente vai trazer aqui o vídeo da chegada de Emerson Royal no aeroporto do Rio de Janeiro, hoje cedo. E vou dizer uma coisa, o cara é resenha demais. Lembra um pouquinho o Rodinei nesse quesito resenha, sorriso no rosto, né? Eu acho que ele vai se dar muito bem com o grupo de jogadores do Flamengo. E vai fazer história. Vamos torcer, né? Vamos torcer para ele dar certo aí na lateral direita. Ganhou até a música. Bota na tela aí a chegada de Emerson Royal ao Rio de Janeiro. O Royal é mal, pega um, pega geral. Valeu. Aí vocês acompanharam que resenha. Emerson Royal, tem gente chamando de Rodinei. O Emerson Royal deixou o aeroporto e foi direto pro hotel. Vai ficar hospedado e aí, lateral do Flamengo, vai realizar exames no Ninho do Urubu, né, hoje, e assinar um contrato de 3 anos e meio. E será apresentado à torcida neste domingo no Maraca. Aproveitar, já que a gente está falando sobre isso, o Saúl Ñíguez, espanhol, será apresentado também junto com o Emerson Royal. Então o Flamengo vai apresentar 2 jogadores amanhã, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. Os 2 são os primeiros reforços do Flamengo nesta janela de transferências, se junto ao Jorginho, que veio naquela janela extra, do dia 1º ao dia 10 de julho, que a FIFA abriu para os clubes do Mundial. E o Flamengo agora fica aí aguardando a situação de Carrascal, aguardando aí a liberação para somar o pacotão de reforços, e também o atacante, o ponta do Atlético de Madrid, Samuel Lino. E aconteceu uma coisa engraçada, gente. A mãe do Samuel Lino, de tão ansiosa, ela vazou o anúncio do filho, vocês acompanham aí na imagem, a imagem das redes da mãe do Samuel Lino, anunciando o seu filho como reforço do Flamengo. Ela se antecipou ao clube, né? O Flamengo que já está com o anúncio pronto aí do Samuel Lino. Inclusive, o atacante desembarca na próxima terça-feira aqui na Cidade Maravilhosa. O Flamengo contratou o jogador, pagou 22 milhões de euros fixos ao Atlético de Madrid e mais 2 milhões de euros por bônus, né? Caso ele consiga aí atingir todos os bônus, a operação daria 24 milhões de euros. Samuel Lino é outro que está feliz da vida em defender o Mengão. Até tinha propostas de grandes clubes da Europa, como o Napoli, né, atual campeão italiano,
e também o Sporting de Portugal, mas o nome Flamengo, como diz aí disse o Saul Niguez, né, na sua apresentação, quando o Flamengo te convida, não é um convite, é uma convocação. Então seja bem-vindo aí, Samuel Lino, e parabéns aí para sua mãe, né, que deve ser muito rubro-negra, né, se antecipando aí, ansiosa, já colocou aí a arte do Samuel Lino com a camisa do Flamengo nas suas redes e viralizou, né? Todo mundo destacando. Olha, a mãe do Samuel Lino se antecipou, vazou. A mãe pode tudo. Parabéns aí, menino. Arrebenta com a camisa do Mengão. Bom, a gente entra aqui no último assunto do vídeo, porque é um assunto que viralizou na noite de ontem. A gente ficou aguardando, né, o resultado do julgamento do Lucas Paquetá, mas terminou o dia na Inglaterra e não saiu nada. Ou seja, a Federação Inglesa de Futebol, mais uma vez, deixou a desejar. Mais uma vez enganou todo mundo. Inclusive, os advogados do Lucas Paquetá estão lá no escritório dele, né, em Londres, enfim, está todo mundo aguardando a resolução desse caso. Porém, no fim da noite de ontem, o jornal The Times, da Inglaterra, publicou que Lucas Paquetá será absolvido das acusações da Premier League, né, no caso do envolvimento aí com apostas esportivas. A decisão da Football Association, da Federação Inglesa, era esperado ontem, mas não aconteceu. E aí, caso se confirme, a Federação Inglesa arcará com custos dos honorários advocativos de Paquetá, que podem chegar a 90 milhões de reais. De acordo com a publicação, o veredito será anunciado na próxima semana. O West Ham e Federação Inglesa de Futebol foram procurados pela reportagem do GE e se recusaram a falar. E aí, o staff do Lucas Paquetá disse que não foi avisado da decisão e ficou sabendo pela imprensa. Paquetá foi denunciado em maio de 2024, a audiência foi iniciada em março e concluída em junho. O West Ham queria mais celeridade na conclusão do processo para saber se teria que ir ao mercado, contratar uma reposição, né, ou aguardar a absolvição do atleta. E aí, segundo a publicação, uma comissão independente teria decidido a favor do jogador. O anúncio oficial, então, deve sair nesta próxima semana. E a possível absolvição do atleta é uma excelente notícia, mas a demora da FA, da Federação Inglesa de Futebol, em conduzir e comunicar o processo segue sendo inexplicável para um caso que impactou diretamente a carreira de um atleta por mais de um ano. O prejuízo que o Paquetá teve é incalculável, né? O prejuízo que o West Ham teve é incalculável. Tinha uma proposta aí de quase R$500 milhão do Manchester City, a pedido do Guardiola. Quer dizer, os caras pisaram no freio por conta de toda essa repercussão negativa, o caso, o envolvimento, o processo, o julgamento, enfim. Então, como é que faz, hein? Você acaba com a carreira do atleta e aí demora esse tempo todo porque não tem provas, aí daqui a pouco você vai declarar o Paquetá inocente e o prejuízo que ficou para trás, né? Todo esse drama que o jogador viveu, o psicológico, né? Dando moral, dando material, tem tudo aí envolvido. Como é que fica, hein? Bom, mas vamos aqui pensar positivo, porque se confirmado, existe um movimento aí para a vinda do Paquetá ao Flamengo, inclusive a torcida criou uma campanha ontem nas redes, né, acreditando que sairia o resultado do julgamento, e se acontecer esse retorno do Paquetá precisa ser gigantesco e histórico, né, porque é o nosso cria, ele precisa de carinho, precisa reencontrar a alegria de jogar futebol, e nada melhor do que voltar para casa, né? Precisamos tê-lo na galeria de ídolos, é importante. É um jogador que muda o patamar de qualquer equipe, a gente sabe das características do Paquetá, sabe que ele é bom de bola, saiu do Flamengo jogando muito, jogou muita bola lá fora, não foi diferente na seleção brasileira. A seleção brasileira ganha o retorno de um craque, né, para os próximos jogos. O Ancelotti já está ligado nisso tudo aí, e seria aí a maior representação, né, do torcedor dentro de campo hoje, o Paquetá,
que sempre deu a vida em campo, honrou o manto. Agora, tem os prós e os contras. Quais são os contras? Não vai ser fácil o Flamengo tirar o Paquetá do West Ham, né? Primeiro, dizer que o Flamengo tem vontade de repatriar o atleta. O Boto já falou, inclusive, com o representante dele, né, em um período, mas precisava aguardar tudo isso. Não podia dar nenhum passo, né? Nem o Flamengo, nem o Paquetá, nem o West Ham, nem nenhum outro clube interessado. E agora, com a resolução do caso, as coisas podem acontecer. Mas não será fácil para o Flamengo. É muita grana, muito dinheiro. Nós estamos falando de uma operação de mais de 200 milhões de reais. E o Flamengo está gastando, o Flamengo está contratando, o Flamengo está aí anunciando reforços. Alguns vieram oportunidade de mercado, o Flamengo não precisou pagar o clube, né? Como os casos aí do Jorginho, o Saul Nix, mas precisar pagar aí o Samuel Lino, por exemplo, 24 milhões de euros, Carrascal, 12 milhões de euros, né? Enfim, então é complicado. Não pense que o Paquetá agora está inocentado, vai vir para o Mengão. Não, a gente não está aqui para enganar ninguém. A partir desse momento, a partir desse fato, se realmente sair o resultado com o Paquetá absolvido, né, inocentado, aí sim o Flamengo vai dar o próximo passo e vai tentar. Se vai conseguir, são outros 500. E informações que chegam da Inglaterra é que se o Paquetá for inocentado, o City vai continuar tentando a sua contratação, só que não por aqueles valores, né? Serão valores menores, Paquetá desvalorizou por conta de tudo isso. É aí que eu falo, prejuízo, né? Aí perde o clube, perde o atleta, que poderia ganhar um altíssimo salário lá no City, e o West Ham poderia ganhar aí uma bolada, e toda essa confusão aí. Vamos aguardar o veredito final, né? O capítulo final nesta próxima semana. Você queria o Paquetá no Flamengo? Deixa aqui no comentário, é muito importante a sua opinião aqui para o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, tem um botão inscreva-se, deixe seu like, é muito importante. Um grande abraço, eu volto ainda neste sábado, sabadão animado, hein? Com muitas informações para você. Um grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!